alegria muito grande estar aqui essa noite, continuando no livro de Filipenses, né? Estamos quase chegando ao fim da nossa série. Estamos no nosso penúltimo estudo no livro de Filipenses, que é o capítulo 4. Hoje vamos estudar os versículos 1 ao 9. E hoje o tema que eu quero trazer é um tema muito pertinente para o momento atual que estamos vivendo. Um momento de pandemia, um momento de incertezas, um momento de muita angústia no coração das pessoas, do modo geral, cristãos e não cristãos. E o tema que eu quero trazer essa noite é combatendo a ansiedade. E para esse tema eu quero ler com vocês Filipenses 4, do 1 ao 9. Você pode abrir a sua Bíblia na sua casa e acompanhar comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam desse modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram de mim, isto ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar mais uma vez. Pai, entrando em tua presença, eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo que podemos estar aqui para te louvar, agradecer o teu nome com os louvores que foram cantados. Que o Senhor possa estar abrindo o nosso coração agora, nesse momento, para entender a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa estar tornando o nosso coração um terreno fértil para entender a tua palavra e saímos daqui edificados, Pai. Me usa transmitir a tua palavra, Pai, e que possamos ter um tempo edificante aqui. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei no início, a ansiedade, muitos estudiosos e pesquisadores falam que ela é conhecida como o mal do século. 1/3 da população mundial sofre de ansiedade. E o Brasil, ele é o país com mais casos de ansiedade e depressão da América Latina. Isso são dados da OMS, da Organização Mundial da Saúde. E nesse contexto de quarentena que temos, dados já levantados por algumas pesquisas ao redor do mundo mostram que a procura de psicólogos e psiquiatras aumentou bastante desde o início da quarentena. O número de depressão e suicídios também tem crescido alarmantemente com o isolamento social. E esse contexto de pandemia ele contribuiu muito para o aumento da ansiedade das pessoas, pois muitas não sabem se vão continuar com o emprego amanhã, muitas não sabem como irá ter o sustento da família, muitas não sabem como o coronavírus vai reagir no seu corpo, se ela pegar. Então, é muita incerteza, muita situação diferente, muitas situações diferentes que nos deixam ansiosos. E é sobre essa ansiedade que Paulo fala no início do capítulo 4 em Filipenses. Ele encaminha para o fim da carta, no capítulo 4, dando alguns conselhos para os irmãos de Filipenses. E a gente fala, que eu falei no início, a ansiedade é o mal do século, desse século atual que nós vivemos. Mas lá, quando Paulo escreveu isso, há mais de 2000 anos atrás, isso já era um problema entre os irmãos, a ansiedade. Eles estavam vivendo em um contexto de perseguição da igreja, estavam vivendo em um contexto de tinham que pregar a palavra escondido, tinham que
se esconder para não serem mortos. Então, os irmãos daquela época também viviam ansiedade. Então, a ansiedade é uma coisa que permeia toda a história da humanidade. E no início desse capítulo, a título de introdução, Paulo ele fala de novo, no versículo 4, sobre alegria. Mais uma vez ele fala alegria. Alegria é a palavra-chave do livro de Filipenses. Todo ele, Paulo, sempre, ao iniciar um novo trecho, fala em alegria. Ele fala, no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Então, Paulo, num contexto que ele está de prisão, de estar indo para a morte, para ser decapitado, ele ainda fala para os irmãos, alegrem-se. Mais uma vez estou falando, alegrem-se no Senhor. Paulo, ele inicia esse capítulo num tom muito carinhoso com os irmãos de Filipos. Ele fala ali no início, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são minha alegria e coroa. O coroa que ele fala aqui, no original, era relacionado àquelas coroas que os corredores, quando corriam, eles ganhavam ao final de uma corrida, de uma Olimpíada. Então, eles ganhavam uma folha de louro como coroa, como a sua premiação. Era como se fosse a medalha daquela época. Então, os irmãos de Filipos são como essa coroa para Paulo, esse prêmio que ele ganhou, o seu galardão. Paulo, no capítulo anterior, o Cris falou semana passada sobre isso, que nós estamos numa corrida, nós estamos numa corrida do cristianismo e é como se fosse um atleta correndo e se preparando, e o atleta, no final, ganhava os seus louros, e são os galardões que ele ganha. Então, a igreja de Filipos era como o galardão para Paulo. Paulo pede que eles permaneçam firmes no Senhor. Então, ele fala ali no final do versículo 1, permaneçam desse modo firmes no Senhor. Esse termo firmes aqui é o sentido, Paulo gosta muito de usar esses termos militares, que é ficar num posto como uma sentinela, não se desanimar, se manter firmes como um militar que tem que se manter firme no seu posto. Então ele diz, se mantenham firmes na fé. Mesmo que tenham as perseguições, mesmo que tenham as dificuldades, se mantenham firmes, não desanimem. E no verso 2 ele pede, a gente vê os nomes de duas mulheres, Evode e Sintique, que não, como a gente diz hoje, se bicavam, elas não se davam muito bem. Então Paulo, ele se entristece com isso e pede que esse problema delas seja solucionado. Era uma divisão que tinha na igreja. Tinha um grupinho da Evódia e o grupinho da Sintique. Se o grupo da Evódia fosse fazer alguma coisa no ministério da igreja, o grupo da Sintique não ia fazer, porque elas tinham uma desavença pessoal. Paulo não especifica aqui qual é essa desavença, mas é uma coisa que tem impactado no relacionamento da igreja. E Paulo pede ajuda aos irmãos para que auxiliem na resolução dessa contenda. E no versículo 5, Paulo fala também que para eles sejam moderados. O termo moderados aqui é que a gente tem o direito de aplicar justiça sobre alguma coisa que alguém fez de errado contra nós, mas a gente escolhe não aplicar essa justiça e mostrar misericórdia a essa pessoa. Então, Paulo pede que essa moderação seja a atitude dos irmãos de Filipos. Então, ele fala ali que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Perto está que o Senhor está com ele sempre, e também ele já fala também, pode-se entender, da volta de Cristo que está perto. Então, tem como viver nos últimos dias. Como a gente fala, né? A gente está há 2000 anos nos últimos dias. Então, isso pode ser entendido assim também. No versículos de 6 a 9, Paulo ele trata sobre ansiedade. E os irmãos de Filipos, como eu falei, eles viviam na perseguição, eles eram mortos pela sua fé. Então, Paulo, nesse contexto, ele dá alguns conselhos para combater a ansiedade e ter paz no coração. Muitos livros do Novo Testamento, eles falam muito sobre a ansiedade, sobre como ter paz no coração, sobre como enfrentar as dificuldades, porque esse era o contexto dos primeiros cristãos da igreja primitiva, do início da igreja. Eles viviam em perseguição, viviam em constante tensão,
E em umas boas partes dos livros do Novo Testamento falam muito sobre isso, investem nisso, porque era aquilo que os irmãos precisavam, era o contexto que eles estavam vivendo. Então, eu quero extrair aqui 3 conselhos para combatermos a ansiedade e termos paz no coração. O primeiro conselho que eu tenho aqui é orar. Está no versículo 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A gente sabe que a ansiedade, ela pode ter causas fisiológicas, pode ter causas bioquímicas. Os nossos médicos e psicólogos do grupo de jovens de plantão pode falar um pouco mais desse assunto, se você tiver mais dúvida. Mas existe, em muitos casos, em uma grande parte dos casos, a ansiedade vem da mente, vem da falta de controle sobre uma situação que nos deixa ansiosos, nos deixam temerosos. E muitos desses casos são motivações espirituais, são motivações da mente, da falta do controle da situação. E é sobre esse tipo de causa da ansiedade que Paulo fala e dá conselhos de como vencer essa ansiedade. Quando é uma ansiedade biológica, que precisa realmente de uma ajuda médica, não é isso aqui que Paulo está falando. E sabemos que existem esses casos. Mas hoje queremos tratar sobre esses casos de ansiedade pela falta de... aquela ansiedade que vem da mente e a pessoa não sabe lidar com a situação. E é esse tipo de ansiedade que Paulo está falando aqui, que a causa, uma das motivações para ter essa ansiedade é a falta da confiança em Deus. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. A ansiedade no grego, nesse trecho aqui, significa estrangulamento, falta de ar. É quando uma pessoa está como se estivesse com falta de ar, com muitas situações, muitos problemas, e não consegue raciocinar porque não consegue colocar a cabeça no lugar. Então ela se sente estrangulada, se sente afogada. Até isso é um dos sintomas de quem está passando por algum tipo de ansiedade, síndrome do pânico e coisas relacionadas a isso. Significa também puxar em 2 direções opostas. Estar com o coração dividido. Uma pessoa que está ansiosa, ela não sabe se confia, se vai para um lado, se vai para outro, então ela fica nesse coração dividido. E Paulo, no início do versículo 6, ele fala: não fiquem preocupados. E em outras versões fala: não andeis ansiosos. O verbo aqui, ele está no imperativo. Então, ele está num tom de ordem. É um tom de mandamento. Para que os irmãos de Filipos não andem ansiosos. Então, Paulo adverte aos irmãos de Filipos para que eles não andem. Ele não está pedindo, ele está num tom de ordem. E ele fala ainda: não fiquem ansiosos de coisa alguma. Então, quando estamos com os olhos em Cristo, quando vivemos nesse mundo com a visão de que somos cidadãos dos céus, nada desse mundo deveria ser a fonte da nossa ansiedade. Então, Paulo, ele num capítulo anterior, ele fala sobre a nossa cidadania está nos céus, a nossa cidadania, a gente tem que olhar para o céu, a gente tem que olhar para Cristo, a gente tem que ver o mundo da visão de Cristo. Então, quando a gente tem essa visão, nada desse mundo deveria nos causar ansiedade. Aqui ele fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, quando a gente está com a visão correta, a nossa alegria, a nossa paz, como a gente vai ver ao longo do texto hoje, ela se torna ultra circunstancial. Não importa onde a gente esteja, o que aconteça com a gente vai estar em paz com Deus. Então, uma coisa que eu quero salientar aqui é a diferença entre ansiedade e responsabilidade. Uma coisa é se sentir responsável por algo. Contas a pagar, como vamos pagar uma determinada conta, se eu perder meu emprego, como é que eu vou sustentar minha família? Eu tenho responsabilidades a cumprir.
outra coisa é ser tomado por essas preocupações, é deixar o seu coração refém dessas preocupações. É esse tipo que é errado. Não é errado a gente ter as nossas responsabilidades e ter um certo nível de preocupação em cumprir tudo que a gente tem que fazer. Em Mateus 6, do 24 ao 34, Jesus fala que Deus ele cuida dos lírios do campo. E se ele cuida dos lírios do campo, que hoje nascem e amanhã são jogados no fogo, quanto mais ele vai cuidar de nós. E ele fala lá que os lírios do campo não trabalham, e não está dizendo que a gente não tem que trabalhar, a gente tem que viver sem preocupação. Não é isso. É que a gente tem que ter o nosso trabalho. Muitos falam até que o trabalho é consequência do pecado do homem. E não. Deus colocou Adão no jardim do Éden para cuidar do jardim e trabalhar antes do pecado. O pecado trouxe o trabalho em angústia, o trabalho com dificuldades. Então, trabalho é uma coisa de Deus. E a gente tem que trabalhar, tem que ter nossas responsabilidades, mas não se deixar tomar, não deixar ser refém dessas preocupações. E que a nossa vida perca a alegria, perca o sentido por causa dessas preocupações. Muitas vezes, a falta de confiança em Deus e no que Ele pode fazer no que Ele pode fazer é a causa da nossa ansiedade. Muitas vezes a gente está ansioso porque a gente não confia em Deus, não consegue entregar completamente a Deus nossos problemas, e a gente tenta, pelas nossas forças, resolver o problema e colocar tudo nos nossos ombros. E isso a gente é falta de intimidade e conhecimento com Deus. Se a gente não tem esse conhecimento sobre Deus, a gente não consegue confiar nele. E Paulo, ele continua nesse texto, ele falando, sejam, no versículo 6 ainda, sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Ele usa aqui 3 termos, 3 palavras para descrever a oração correta. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para vencer a ansiedade, para conseguir combater a ansiedade, é orar. E orar da forma correta. E como é a forma correta? Paulo fala aqui no versículo 6. O primeiro termo que ele usa é pela oração. No original, oração aqui é no sentido de adoração a Deus. Conversar com Deus. Chegar a Deus com reverência e devoção. A gente fica ansioso porque a gente às vezes não tem consciência da grandiosidade de Deus. Até as pessoas falam assim, se eu chegar a Deus em oração, diz assim, Senhor, eu te louvo pela tua grandiosidade, porque tu és soberano, tu és todo poderoso, onisciente, onipresente, nada escapa às tuas mãos. E daí tu vai, Senhor, estou ansioso. Até às vezes fica estranho falar assim, né? Depois que tu começa a reconhecer o quão grandioso Deus é, e a gente vê, olha, Senhor, estou ansioso. Mas é por que eu estou ansioso? Porque eu não estou entregando na mão de Deus. Então, o segundo termo que Paulo usa aqui, além de pela oração, ele fala pela súplica. Súplica aqui é no sentido de petição a Deus, de pedir, de colocar, derramar sobre Deus as nossas angústias e os nossos problemas. Então, Deus, ele não quer que a gente use vãs repetições, ele fala isso lá em Mateus, então não é para, como uma reza, pedir as coisas como vãs repetições. Mas ele, como diz no texto, ele fala assim, sejam conhecidas diante de Deus. Aqui ele não está falando que Deus não conhece o que a gente vai pedir, Deus não sabe o que a gente vai pedir, senão Deus não seria soberano. Mas aqui ele está falando que Deus ele quer que a gente coloque os nossos pedidos a ele. Lá em Tiago 4, fala assim, no versículo 2, não tem porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Lá em Mateus 7, 7 8 fala, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Deus quer que a gente chegue a ele em oração. Deus quer que isso é uma demonstração de humildade, uma demonstração de que a gente não consegue resolver os problemas pelas nossas forças e a gente se coloca na dependência de Deus para resolver. Então,
Deus espera que cheguemos a Ele com as súplicas, com os pedidos. Mas também, não é só pedindo. Imagina uma relação filha, a minha filha Rebeca, ainda não está na idade de me pedir coisas, mas imagina uma criança pequena que o relacionamento dela com o pai é sempre pedir. Só chega para o pai para pedir. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. Chega para o pai, pai, eu quero aquilo. Não tem agradecimento, não tem pai, eu te amo. Pai, eu gosto de ti. Ou não tem umas palavras de carinho. É só pedido. Seria muito estranho esse relacionamento. Da mesma forma com Deus. A gente não deve chegar a Deus apenas com petições, apenas com súplica, apenas orando em reverência, mas também, Paulo fala, é o terceiro termo, com ações de graça. Deus quer que tenhamos um coração agradecido. Então, nós devemos ter um coração agradecido. Mais adiante no capítulo, vai ficar para o próximo estudo, fala sobre contentamento, sobre a gente estar contente e estar satisfeito, agradecido com o que temos, com o que Deus nos dá. Então, a insatisfação com as coisas que nós temos, que hoje temos, pode ser e é um grande motivo para nos tornar ansiosos, por a gente estar sempre buscando mais, sempre insatisfeito com o que temos. Não é errado a gente planejar o nosso futuro, ter um carro, buscar ter um outro, ter uma condição melhor para sustentar a família, crescer profissionalmente, não tem nada de errado nisso. O errado é isso torne o motivo da nossa alegria, isso roube a nossa paz no coração, que as nossas apostas, a nossa esperança está depositada nisso. Isso é o errado, porque quando a gente perde a alegria. Quando a gente perde o sentido de viver, a gente se torna ansioso. Então, ter dinheiro não é problema, mas o amor ao dinheiro é o problema. Então, é a mesma coisa aqui. E Paulo também fala, nesse mesmo versículo, em tudo. A gente tem a tendência de orar apenas pelas grandes coisas da vida, né? Vamos orar pela fome na África, vamos orar pela nossa igreja. Mas a gente às vezes esquece de orar pelas pequenas coisas da nossa vida, que e muitas vezes essas pequenas coisas que nos afligem acabam crescendo e se transformando em grandes coisas e acabam se tornando um problema grande que nos roubam a nossa alegria, que nos tornam ansiosos. Então, Paulo fala aqui em tudo. Então, vou ler de novo o versículo 6 aqui. Ele fala: em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica e com ações de graça. Então, Paulo fala aqui, em tudo. Deixa eu voltar aqui. Então, conversar com Deus a respeito de tudo é o primeiro passo para vencer a ansiedade. Então, a gente tem que chegar a Deus com um espírito de adoração, em oração, com reverência e respeito, em um sentimento de conversa com o nosso Pai, ter esse relacionamento com Ele. Devemos levar os nossos pedidos, tanto pequenos nossos. Deus atende os nossos pequenos pedidos. Às vezes aquilo que... isso eu lembro até hoje de uma situação que me aconteceu, coisa de criança. Acho que eu tinha uns 14 anos, 13 anos. Tinha um retiro da igreja, que a gente... Era mais um passadia, assim, na praia. Ia todos os jovens da igreja, iam de ônibus, tá? E tinha que pagar uma taxa, porque a gente ia ficar num hotel de uma pessoa que era conhecida da igreja, e a gente ia almoçar, ia passar o dia lá. E daí eu tava com muita vontade de ir, só que meus pais não tinham dinheiro para desembolsar aquilo. E eu fiquei triste e complicado, assim, tava triste. Aí minha mãe chegou para mim e disse assim: Lucas, ora a Deus, pede a Deus para que Ele te dê condições, para que Ele te mostre um caminho para conseguir ir, quem sabe? Aí eu fiquei sendo assim, não, mas nossa, pedir isso a Deus, parece uma coisa egoísta, não é uma coisa pequena, Deus não vai atender a isso, Deus tem mais do que se preocupar do que com esse meu pedido. Mas eu pedi, orei com a minha mãe,
mas estava meio desacreditado, né? Às vezes com pouca fé. E daí, um dia antes de aconteceu no sábado, e na sexta-feira, uma irmã da igreja, ela tinha uma filha que estava recém chegando na igreja, tipo, não tinha muitos amigos na igreja, e eu era um dos poucos amigos dela e estava ali na igreja, e ela queria muito ir, mas só que ela estava com vergonha de ir sozinha, porque não conhecia o pessoal lá. Aí essa irmã chegou lá e disse assim, pastor, eu queria pagar para o Lucas poder ir junto e poder enturmar com as outras meninas da igreja e aproximar essa minha filha com as outras irmãs. E daí eu só olhei para minha mãe e ela começou a rir e disse, olha, Deus atendeu. Então Deus atende os nossos pequenos pedidos. Então muitas vezes a gente está ansioso porque a gente não coloca essas pequenas coisas que nos afligem nas mãos de Deus. E aquilo vai crescendo, vai tomando o nosso sono e acaba se tornando um grande problema depois. Então, como resultado dessa oração correta, a paz de Deus vai guardar a nossa mente e o nosso coração. E ele fala aqui no versículo que a fonte dessa paz é Deus. E não as coisas desse mundo, é a paz de Deus. Não a paz não é um governo melhor, sem roubalheira, um lugar que eu não vou ser assaltado de noite, que eu vou ter nenhuma crise financeira. Não são as riquezas desse mundo, é Deus, a fonte dessa paz. E assim como a fonte da nossa alegria deve ser Cristo, como Paulo falou ao longo de todo o livro de Filipenses, a paz verdadeira vem de Deus. Existe uma pequena diferença aqui, que eu achei muito interessante quando eu estava estudando, que é a diferença entre paz de Deus e paz com Deus. A Paulo está falando aqui sobre a paz de Deus, mas temos também a paz com Deus. E o que é a paz com Deus? A paz com Deus é quando a gente aceita Cristo, a gente fica em paz com Deus. Antes, nós éramos inimigos de Deus. Quando aceitamos a Cristo, Cristo nos justifica, nos torna justos e a gente fica em paz com Deus. Romanos 5:1 fala muito bem disso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através de Cristo, quando nos convertemos, nós temos paz com Deus. Então, um cristão, ele pode não ter a paz de Deus, estando em paz com Deus. Ele está em paz com Deus porque ele é um convertido. Mas ele pode se deixar levar pelas ansiedades desse mundo e não ter a paz de Deus. Então é uma coisa que a gente tem que buscar, com os conselhos que Paulo nos dá aqui, ter a paz de Deus, para que a paz de Deus, ela nos dá paz independente da circunstância. E é uma paz, que ele fala aqui, que excede todo o entendimento. Essa paz que ele fala aqui, Paulo fala aqui, é uma paz divina, é uma paz sobrenatural, é uma paz que vai na contramão do mundo. O mundo, a paz que o mundo busca é a ausência de problemas, é a ausência de dificuldades, e é o que muitas igrejas que se dizem evangélicas pregam. Quando você se converte, você vai ter um carro novo, nunca vai mais ter problema, não vai ter doença, mas não é isso que Deus nos prometeu. Então, é essa paz que excede todo entendimento, que o mundo, nossa, mas como assim? É a paz que os mártires tiveram, é a paz que Paulo teve quando estava no corredor da morte. Que sabendo que ele estava indo morrer, estava preso, mas ele diz, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Ele estava com esperança em Cristo, e com isso ele teve a paz que o mundo não consegue entender com os olhos desse mundo. E ele fala aqui, no final do versículo, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui, Paulo ele usa o termo militar, guardará. Essa guardará aqui, essa paz de Cristo, ela vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O termo aqui é um termo militar daquele soldado. Temos alguns militares no nosso grupo de jovens, eles podem entender melhor do que eu estou falando, de que a gente não
O guarda aqui é aquele militar que faz a guarda da entrada de um quartel e ele fica lá plantado. Aí daí só tem a ordem que chega para ele. Só entra quem tiver autorização. Você tem autorização? Não, não pode entrar. Você tem autorizado? Pode entrar. E aqui ele fica lá plantado, guardando a entrada do quartel. E é esse sentido que Paulo fala aqui sobre a paz de Cristo, que vai guardar a nossa mente e coração. É como se tivesse plantado ali na nossa mente, no nosso coração, e não deixando a ansiedade entrar no nosso coração. Então é nesse sentido que é a paz de Deus. E essa paz de Deus, ela nos guarda em duas áreas que geram preocupação, que é justamente uma das duas áreas que tem as duas áreas que são a fonte da nossa ansiedade. É o coração, com sentimentos incorretos, e a mente, pensamentos incorretos. Então, ele vai guardar a nossa mente e coração contra a ansiedade, não vai deixar a ansiedade entrar. E Daniel, ele foi um exemplo muito interessante sobre a paz experimentada por meio da oração. Quando o rei ele anunciou lá aos seus súditos que eles deveriam adorar apenas o rei, não podia adorar nenhum outro deus, tinham que prestar culto, tinham que fazer suas orações apenas ao rei. Daniel, ele foi para o seu quarto orar. E lá no texto de Daniel, fala que ele orava como era de costume. Daniel 6,10 diz assim: Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era de costume. Daniel 6,10 diz isso. Então, é muito interessante observar nesse versículo que Daniel, ele se dirigia ao Senhor. Ele orava e dava graças. No versículo 11 fala que ele fazia súplicas. Então, Daniel, ele orava, fazia súplicas e dava ações de graça. E o resultado que teve dessa oração correta de Daniel é que ele teve paz perfeita em meio às suas dificuldades. Muito interessante. Daniel, ele, para aqueles que não sabem da história, ele desobedeceu ao rei, continuou orando, então ele foi mandado para a cova dos leões. Então ele passou a noite inteira na cova dos leões e o rei ficou angustiado, porque ele era amigo de Daniel, então foi meio que uma emboscada dos colegas de Daniel, e nada aconteceu com Daniel. No outro dia, Daniel estava são e salvo. Então, Daniel ele conseguiu passar uma noite com leões na mais perfeita paz, enquanto o rei não conseguiu dormir no próprio palácio. Daniel 6,18 fala muito bem disso. Então, o Daniel orou da forma correta. Ele teve oração, suplicou e deu ações de graça. E era costume dele ter essa oração. E olha o resultado. Mesmo estando na cova dos leões, Daniel teve paz. Então, a primeira arma para ter segurança e combater a ansiedade é orar corretamente. A segunda arma para combater a ansiedade é meditar no que é certo. O versículo 8 diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Aqui Paulo, ele nos aconselha a encher a nossa mente do que é certo. No Isaías 26:3 fala assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito, a mente, é firme, porque ele confia em ti. Então, a paz, ela envolve a mente e o coração, como a gente viu no tópico anterior. Pensamentos incorretos, eles geram sentimentos incorretos e logo o coração e a mente se veem divididos e tomados pela ansiedade. Provérbios 23:7 exemplifica bem isso. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então, muito cuidado, eu não estou defendendo aqui o positivismo, que a pessoa, vou ter uma mentalidade positiva, eu vou pensar que eu vou dar certo, eu vou pensar que eu vou resolver aquele problema e eu vou resolver pela força do pensamento. Não é nada disso que Paulo está falando aqui. É que aquilo que a nossa mente está cheia é aquilo que vai governar o nosso coração. Então, se a gente está
com a mente cheia de coisas erradas, é aquilo que vai tomar o nosso coração. Então, Paulo diz assim, enche a tua mente com o que é certo. Tem um ditado que diz assim, semeie o pensamento, colhe uma ação. Semeie uma ação, colhe um hábito. Semeie um hábito, colhe um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. Tudo começou com um pensamento, né? Um pensamento correto, colocando os seus esforços, sua mente na coisa certa, vai ter bons frutos no futuro. Então, Paulo, ele fala do que devemos encher a nossa mente. Devemos encher a nossa mente com tudo o que é verdadeiro. Uma pesquisa que foi realizada por Walt Calvert sobre ansiedade mostrou que apenas 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivos legítimos de preocupação. Os outros 92% envolvem coisas que são imaginárias, nunca aconteceram ou envolvem questões fora do controle da pessoa. Então, a ansiedade ela tem um pouco de sinônimo de com preocupação. Ao pé da letra, preocupação significa pré-ocupar. Tu está se ocupando previamente por uma coisa que talvez nem aconteça. Então, muitas pessoas estão ansiosas, estão preocupadas por coisas que estão na cabeça delas, que dizem, ai meu Deus, vai dar tudo errado, vai dar não sei o quê, a pessoa vai pensar errado de mim, não vai dar certo, não estou preparado. Na minha área de atuação como programador, é a síndrome do impostor. Nossa, eu não... a gente fala muito sobre isso lá. Então, eu não estou preparado, eu me acho um impostor aqui, eu não sei por que eu estou aqui. Então, às vezes, ele diz, 92% dessas pessoas que foram entrevistadas são problemas e coisas que não aconteceram, que não eram realmente motivos que estavam no seu controle. Então, quando a Bíblia fala lá em Mateus que dos lírios do campo, e ele fala que a preocupação não consegue aumentar nem um côvado, nem meio metro na sua vida. Então, a preocupação, a ansiedade, ela não nos ajuda a resolver o problema, e nem um pouco, e ainda mais nos atrapalha a pensar em como resolver o problema, porque a gente vai estar fatigado, vai estar angustiado, vai estar exausto, sem antes de chegar. E quando chega o problema, realmente, se chega nesses 8%, você já está angustiado e já está esgotado e não consegue lidar com o problema. Então, Satanás, ele é mentiroso e deseja corromper a mente com as suas mentiras. E ele continua usando a mesma abordagem que ele usou com Eva. Lá em Gênesis 3:1 ele fala, é assim que Deus disse? Então ele vem com as famosas fake news, né? As meias verdades. Deus diz que você não pode comer de nenhuma árvore. Aí ela diz, não, mas espera aí. Então o diabo foi usando meias verdades e foi minando o que a Eva tinha como conhecimento, o que era certo e o que era errado, o que deveria fazer e o que não deveria fazer. Então, não é com isso que Paulo aconselha a gente encher a nossa mente, mas com o que é verdadeiro. O Espírito Santo, ele controla a mente por meio da verdade, mas o diabo tenta controlar por meio de mentiras. Então, Paulo nos aconselha aqui, tudo que for verdadeiro. E o segundo conselho dele é tudo que é respeitável e justo, ou seja, tudo que é digno de respeito e correto. Muitas coisas não são respeitáveis e os cristãos não devem pensar nelas. Isso não quer dizer que a gente deve se isolar completamente do mundo. Isso nem é possível. Às vezes a gente está num ambiente, em uma coisa que a gente não consegue controlar, mas a gente consegue controlar a nossa dedicação, a dedicação da nossa atenção a essas coisas. A gente consegue fazer com que essas coisas não controlem o nosso pensamento. Isso está sob o nosso controle. E é isso que Paulo adverte aqui. Não devemos buscar essas coisas, devemos buscar tudo que é respeitável e justo. E ele fala ainda mais que é tudo que é puro, amável, de boa fama. Puro se refere aqui à pureza moral. Os cristãos de Filipos, como os cristãos hoje em dia, eram constantemente tentados pela impureza sexual. Hoje, ainda mais com a internet, com a facilidade de acessar conteúdo errado, obsceno, e Paulo adverte aqui a eles, procure tudo que é puro.
ele fala ainda mais, tudo que é amável se refere àquilo que é belo e atraente, e tudo que é de boa fama é aquilo que é digno de ser comentado. O cristão, ele deve ocupar sua mente com os pensamentos mais nobres e elevados, e não os pensamentos impuros desse mundo. É essa mentalidade, nos capítulos anteriores a gente viu, é essa disposição espiritual que Paulo quer que os Filipos e que nós tenhamos neste mundo. E ele fala ainda mais, tudo que tem virtude e valor, tudo que é digno de recomendar aos outros. Então, o cristão que enche a sua mente e coração com a palavra de Deus, ele tem um radar embutido dos pensamentos errados. Lá em Salmo 119, no versículo 165, diz assim, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então, os pensamentos corretos, eles nascem da meditação diária da palavra de Deus. Então, se diariamente a gente está enchendo a nossa mente com a palavra de Deus, estamos orando a Deus, estamos tendo um relacionamento com Deus. Quando um pensamento ruim ou quando alguma coisa nos quer levar para o caminho errado, para pensar da maneira errada, o nosso filtro espiritual, o Espírito Santo se entristece e a gente, opa, estou fazendo aquilo errado. Se eu não estou sentindo mais esse aviso ou percebendo que aquilo é errado, de duas uma, ou eu não sou cristão e preciso me converter, ou eu estou tão afundado no pecado que eu não consigo mais perceber, então estou com a mente chamada cauterizada. Cauterizada era quando tu queima uma ferida e tu não sente mais. Então, ela já está dormente, já não está causando mais dor. Então, às vezes estamos tão afogados no pecado que a gente não consegue mais estar sensível ao pecado. Então, pense sobre isso. E o terceiro conselho que Paulo nos dá aqui é não só pensar e nos alimentar nossa mente com o que é certo, com a palavra de Deus, mas praticar o que é certo. O versículo 9 diz assim, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que viram em mim, isto ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, Paulo, ele está falando aqui para os irmãos de Filipos, assim, eu estava aí com vocês, irmãos de Filipos. Vocês viram que eu preguei, vocês receberam os meus ensinamentos, vocês viram o que eu fiz. Então, tudo que eu fiz aí com vocês, que vocês aprenderam comigo nos tempos que eu estava aí, ponham em prática. Agora, Paulo está preso, estava prestes a ser decapitado. Então, ele não tem mais como estar com os irmãos. Então, Paulo diz, lembre de tudo que vocês viram comigo e aprenderam, e ponham em prática. Então, Paulo ele usa 4 atividades aqui nesses termos que ele usou: aprender e receber, ouvir e ver. Então, uma coisa é aprender a verdade, e outra bem diferente é recebê-la e assimilá-la no seu interior. Então, existe uma diferença muito grande nisso. Não basta a gente ter fatos na cabeça, é preciso ter as verdades no coração. Não basta ter a mente ter na mente a palavra de Deus, é preciso vivê-la. Muitos cristãos, eles sabem muito da Bíblia, eles sabem de cor e salteados muitos textos e leem livros de aconselhamento bíblico, sabem como lidar as coisas, mas quando eles estão numa situação que eles precisam tomar a decisão correta, eles precisam deixar os pensamentos errados, fazer a escolha correta, eles não fazem, mesmo sabendo o que é certo. Então, eles têm a palavra de Deus aqui e não têm aqui no coração. Então, tem uma mensagem muito interessante que o meu pai tem, errando o céu por 45 centímetros. E como é que pode isso, né? 45 centímetros é a distância mais ou menos, entre o nosso cérebro e o nosso coração. Muitos têm a palavra de Deus aqui. Muitos sabem, muitos conhecem, mas não põem em prática. Não vivem o cristianismo verdadeiro. Então, no nosso contexto de redes sociais, né? A gente, às vezes, passa o dia todo nas redes sociais. Existem pesquisas não cristãs que mostram que muitas pessoas estão entrando em depressão, estão ficando ansiosos, tendo pensamentos muito ruins por o excesso de redes sociais. Porque o que as pessoas colocam nas redes sociais
na grande maioria dos casos, é só o lado bom do que acontece. E às vezes não é nem o lado bom do que acontece, às vezes é uma imagem que elas montam para as pessoas das redes sociais. Então, o que a pessoa está lá com a sua vida, seus problemas, e vê uma pessoa que está sempre postando uma coisa sempre boa, está sempre viajando, mas tu não sabe do outro lado o que está acontecendo com ela, se ela está postando só as coisas boas que acontecem, ou às vezes nem acontece tudo aquilo e ela só se coloca num pedestal. Então, imagina uma pessoa que passa o dia enchendo sua mente nas redes sociais, agora na época do coronavírus, vendo notícias e tragédias, fica um coração perturbado. Então a gente tem que encher a nossa mente, encher o nosso coração com o que é santo, com o que é puro, com a palavra de Deus. E aí a gente não vai viver angustiado. Paulo, ele ao longo do seu ministério, ele não só pregou a palavra, mas ele viveu e foi praticante dela. Então, ele estava preso, estava prestes a ser decapitado. E o seu discurso era sobre a alegria, sobre ter paz no Senhor, sobre o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Então, Paulo, ele realmente viveu aquilo que ele pregava. E era isso que ele pede para os irmãos de Filipos. Olha, vocês aprenderam tudo que eu falei e vocês viram o que eu fiz. E façam isso porque eu estou sendo imitador de Cristo. Então, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Não para a glória dele, não porque ele era o santo, olha, me imitem. Não, porque ele estava com os olhos em Cristo. E é assim que devemos viver a nossa vida. Devemos aprender a palavra, recebê-la, ouvi-la e colocar em prática. Tiago 1,22 fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, não devemos ser somente ouvintes, devemos ser praticantes da palavra. Devemos pôr em prática o nosso cristianismo. E Paulo, para finalizar, ele fala ainda mais: e o Deus da paz estará com vocês. Aqui ele fala que se orarmos corretamente, nos enchermos da palavra de Deus e praticarmos aquilo que aprendemos, não só a paz de Deus, que ele fala no versículo 7, mas o Deus da paz, aquele que é a fonte da paz verdadeira, estará conosco. Isso é uma promessa muito maravilhosa que a gente pode encontrar aqui. Que não, quando a gente ora da maneira correta, a gente enche a nossa cabeça com a palavra de Deus, e a gente pratica a palavra de Deus, não só a paz de Deus vai estar conosco, mas o Deus da paz, o Deus que é a fonte dessa paz, que excede todo o entendimento, que o mundo não entende, que é a paz que é perene, está acima de todas as circunstâncias. Ele estará conosco. Que promessa linda que nós temos aqui. E Paulo fala isso estando preso, estando à beira de ser morto. E fala, olha, se vocês fizerem isso, vocês vão ter a paz que eu estou tendo. Paulo foi para o corredor da morte, os mártires estavam no corredor da morte quando morreram, mas eles tinham essa paz, que estavam indo para a morte, mas eles sabiam que o lugar deles não era aqui. Esse era o segredo de Paulo e dos mártires. Mesmo diante da morte, eles ainda estavam em paz e felizes. Então, para recapitular, os 3 conselhos para combatermos a ansiedade e realmente termos uma paz verdadeira no nosso coração é orar da maneira correta, orar com reverência, uma conversa com o nosso Pai, um relacionamento com Ele, pedido e agradecimento. A segunda coisa é meditar no que é certo, colocar a nossa energia mental, colocar os nossos esforços no que edifica, no que agrada a Deus, no que pode nos fortalecer espiritualmente e não nos lixos desse mundo, porque o mundo, o que o diabo mais quer é nos entreter, nos encher de, talvez, séries, filmes e coisas que não edificam, que a gente passe o dia todo naquilo e a gente não tenha tempo para estar com Deus. Então, é isso que o diabo quer, nos entreter. Então, encher a nossa mente de lixo e com isso a gente vai estar vazio, com isso a gente não vai estar em intimidade com Deus e com isso a gente não vai estar conhecendo a Deus. E com isso a gente não vai conseguir depender dele, porque a gente não tem intimidade com ele. E com isso vem a nossa ansiedade, a nossa preocupação, aquilo rouba a nossa alegria e assim vai por diante. Além de orar corretamente e meditar no que é certo, devemos
praticar o que é certo. Não só ter a palavra de Deus aqui, mas também ter no nosso coração e praticar. E levar a palavra de Deus adiante e pôr em prática aquilo que aprendemos, aquilo que estamos aprendendo na palavra de Deus. Então, orar corretamente, pensar corretamente e viver corretamente, essas são as condições para ter segurança e vitória sobre a ansiedade. Filipenses 4, ele é conhecido como o capítulo da paz do Novo Testamento. Já Tiago 4, ele é conhecido como o capítulo da guerra. É muito interessante esse paralelo. Tiago começa com a seguinte pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? E Tiago explica as causas. Orações incorretas, no versículo 3 ele fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Segunda coisa, pensamentos incorretos. No versículo 8 ele fala: vós que sois de ânimo dobre, de ânimo dividido, de mentalidade dividida, limpai o vosso coração. E a terceira coisa que ele fala: uma vida incorreta. E no versículo 4 ele fala: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então, esse contraponto mostra que as guerras e contendas que há entre eles é porque eles não estavam orando corretamente, eles não tinham os pensamentos corretos, eles não tinham a vida correta com Deus. Tem uma ilustração muito interessante que fala que é bem uma ilustração, nada bíblica, que fala assim: tinha uma pessoa no muro e tinha os anjos de Deus e Deus de um lado, e do outro lado tinha um diabo e os seus demônios do outro. E o cara estava em cima do muro, olhava para um lado, olhava para o outro, para que lado ele iria. E daí os anjos de Deus falavam: vem para cá, vem para esse lado, vem para cá, tentando convencer ele, e os demônios e o diabo lá do outro lado, quieto, sem falar nada, sem tentar convencer ele para lá. Ele achou aquilo estranho, e daí ele falou para um demônio e perguntou assim: tá, mas por que vocês não estão tentando me convencer a vir por esse lado? Mas do outro lado, os anjos de Deus estão tentando me convencer aí. Aí ele falou assim: porque o muro é meu. Então, ele está com o coração dividido entre qual lado ir, já é uma escolha. E é a escolha que o diabo quer. A gente tem a dúvida entre seguir a Deus ou não, se a gente deve confiar em Deus ou não. Então, essa ilustração é só para ilustrar sobre isso, mas não tem nada de bíblico nisso. Então, não há meio termo. Ou nos entregamos inteiramente ao Espírito de Deus e oramos, pensamos e vivemos corretamente, ou nos entregamos à carne e ficamos divididos e ansiosos. Com a paz de Deus para nos guardar e o Deus da paz para nos guiar, que motivo teremos para nos preocupar? Então, se temos a paz de Deus e o próprio Deus, que é a fonte dessa paz, ao nosso lado, com os nossos olhos no lugar correto, a gente não tem com o que se preocupar nesse mundo. Então, avalia a sua mente, seu coração, onde você está investindo sua vida, onde você está investindo a sua mente nas coisas de Deus, você está se alimentando disso. Então, quem sabe, as nossas ansiedades, as nossas angústias, às vezes é simplesmente falta de intimidade com Deus para poder entregar a Ele toda a nossa ansiedade. Deus diz que Ele vai cuidar de nós e Ele vai estar conosco. Pense sobre isso.